Boa noite. Estou esperando, tem algumas pessoas entrando ainda. Todo mundo está me ouvindo bem? O som está bom para vocês? Beleza. Enquanto as pessoas vão entrando aqui, gente, então, tudo bem. A gente teve pouca coisa, mas deu para algumas coisas já deixarem do último encontro. Como eu disse para vocês, eu vou sempre tentar que dure 1 hora, porque mais do que isso começa a ficar chato para todo mundo. Né? Mas eu vou tentar ser bem detalhista, assim, ao contrário do que normalmente, às vezes em tempo de sala de aula não dá tanto tempo de a gente ser mais detalhista. Eu vou abordar passo a passo, de anamnese, para a gente ir com bastante calma nisso. Acho que quem está aqui está por livre e espontânea vontade, então tem uma certa atração pela neuro ou um desespero para entender algumas coisas, mas a gente vai ser bem tranquilo quanto a isso. Seguindo dessa forma, 2 coisas, eu espero que todo mundo esteja bem, tá? Que tudo esteja bem com vocês. E alguma coisa da semana passada, alguém quer perguntar alguma coisa, algo não tenha ficado claro, ou fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, gente. Quando tiver alguma coisa que não tiver claro para vocês, por favor, interrompam, levantem a mão, mandem no chat, abram o áudio. Normalmente eu deixo o áudio totalmente... Obrigado, senhor. Obrigado, Leite. Normalmente eu deixo o áudio desligado por uma questão de não atrapalhar tanto a aula, né? Mas atrapalhar no sentido de um barulho ou alguma coisa aparecer, né? Mas assim, se vocês quiserem, só levanta a mão e a gente deixa eu falar sem problema nenhum. Eu não sei que horas são, já passaram uns 5 minutinhos, não, ainda não. Estou esperando o pessoal entrar, que ainda tem bastante gente pedindo aqui. Mas eu vou partilhando a tela com vocês já. Então, só um pouquinho. Sim. Todo mundo vê a tela bem? Numa boa? Está partilhada bem com vocês? Eu acho que a gente tinha parado nesse aqui, né? Que era uma lista... Não se assustem com a lista, tá? Mas uma lista, não é minha essa lista, mas não deixa de ser de todo mundo que trabalha com a área neurológica, que a gente encontra no consultório. É uma pesquisa do pessoal de Ribeirão Preto, da USP Ribeirão, sobre as queixas mais comuns da neurologia, né? Nessa ordem de aparição no consultório. Muitas vezes as queixas nem são parestesias óbvias ou desestesias ou distúrbios de movimento, são queixas, formigamentos, queimações, uma série de queixas que não tenham uma palavreado médico, né? Mas assim, quando a gente transforma essas queixas no nosso jargão, essas são as queixas mais frequentes que todo profissional da área neurológica vai se deparar no seu consultório. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas para vocês. Tá? Acho que agora já está 7h05, basicamente todo mundo que entrar já está por aí. Então, eu vou começar. Né? Qualquer coisa que, se alguém chegar depois ou precisar perguntar, interrompe, a gente vai tranquilamente falando aqui.
Então, a primeira queixa, disparadamente, que aparece, né, a mais comum de todas, é a dor. Né? Dor é a queixa que mais comumente quem trabalha com a área neurológica vai ver. Normalmente, é óbvio, a gente faz a associação direta com cefaleia. Né? Quando a gente fala de dor, vem na nossa cabeça, dor em neurologia é igual a cefaleia. Sem dúvida nenhuma, a cefaleia é uma dos sintomas mais comuns, né, dentro das dores. Mas existem vários outros tipos de dor que são muito comuns na neurologia. E a gente, na neurocirurgia, de uma maneira geral, né, na área neurológica, às vezes até psiquiátrica. Né? Então, eu vou listá-las aqui para vocês, para a gente poder entender algumas coisas da anamnese. Lembrando que a gente está ainda numa parte introdutória, sem o caso, ainda falando um pouquinho da anamnese, da coleta de dados, etc., do que é importante para a gente se virar com um paciente neurológico, seja no nosso consultório, seja no ambulatório, seja na emergência. A gente vai falar um pouquinho sobre o caso clínico específico de paciente em coma, mas a gente vai listar agora o que é importante a gente saber sobre dor do ponto de vista neurológico. Primeiro, a gente tem que definir bem o que é dor. Uma coisa que eu, particularmente, não só como especialista em neuro, mas como médico, odeio a questão do PT, do DNV, isso não é nada. Todo sintoma é alguma coisa. Se você não tem um fundamento fisicamente palpável envolvido, você está de frente a uma doença psiquiátrica, mas é uma doença. Tá? Então, eu gosto muito dessa definição de dor na OMS, porque ela envolve exatamente essas questões relacionadas que muitas vezes a gente tem uma tendência a menosprezar um pouco os sintomas dos pacientes. Né? Não é nada demais, é uma frescurinha, nunca é. Né? Ele está pedindo uma ajuda e muitas vezes é importante que a gente forneça essa ajuda para o nosso paciente. Então, o que é dor, gente? Dor é uma sensação, né, desagradável, né, e não necessariamente como a gente às vezes entende, né, a sensação desagradável, isso é um desconforto, uma questão da ansiedade, por exemplo, é uma sensação desagradável e muitas vezes o paciente relata isso como um quadro álgico. Né? Por isso, a frequência tão grande e tão comumente associada em consultórios com dor, é o principal sintoma da busca à ajuda neurológica. Além dessa sensação desagradável, tem a respectiva conotação emocional, né? Resultante de uma lesão que ela pode ser real, ou seja, eu realmente tenho uma lesão tecidual, eu tenho um trauma, eu tenho algo que me justifique, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma lesão tecidual. Aqui eu já acho que peca um pouco, né? Porque quando se diz lesão real, teoricamente você está associando isso a que tem que ter uma destruição tecidual, etc. Não necessariamente você precisa ter uma lesão física para que as sensações do paciente sejam reais, mas a gente entende o que a definição que pretende com isso. Então, uma lesão real, uma lesão potencial ou uma lesão até virtual ao corpo do indivíduo. Isso é a definição de dor. É importante, entre outras coisas, a gente sempre avaliar, quando você vai fazer uma história de dor, avaliar irradiação. Avaliar exatamente o que o paciente está lhe trazendo como adjetivação dessa dor. Como assim, Frederico? O que é irradiação? Assim, jamais, gente, eu pego muito no pé dos meus alunos em sala de aula, assim, se deem por satisfeitos quando o paciente descreve a dor, por exemplo, eu tenho dor no braço. Aí você coloca lá na anamnese, o paciente queixa-se de dor no braço direito. Então, qual região do braço? É na face anterior do braço? Vai até o quirodáctilo? Quais quirodáctilos são afetados? É pela região posterior? Tem um trajeto neural? Como que é essa dor? Qual é a irradiação dessa dor? Por que isso é importante? Porque toda vez que você tem uma dor, você tem uma irradiação, principalmente em dores radiculares, em dores de origem de nervo periférico, você precisa ter um trajeto, precisa ter um dermátomo que corresponde a uma raiz ou um trajeto do nervo, ou às vezes uma dor irradiada você suspeita de uma localização no sistema nervoso central. Então, assim, nunca se deem por satisfeito de uma descrição muito ampla, né? Assim, dor no braço. Onde no braço? Eu sempre, uma coisa que eu costumo repetir em sala de aula, quem é meu aluno já está de paciência cheia de ouvir isso, é que os sintomas neurológicos, eles são muito assustadores para o paciente. Tá? Você tem uma cefaleia, o paciente imediatamente associa, eu tenho um tumor cerebral, eu tenho uma coisa muito grave. Assim, normalmente essa associação das lesões cerebrais são muito intensas, são muito frequentes. Então, o que acontece?
Quando você tem essa característica de serem sintomas que particularmente levam o paciente a pensar que ele tem uma doença potencialmente grave, muitas vezes o próprio paciente está ansioso para que você resolva logo o problema dele. Então, se eu tenho dor, aí você pergunta, dor aonde? Vai para que lugar? Dor no braço, estou no braço, resolve minha dor, ou a dor de cabeça. Né? E essa ansiedade tem uma razão de ser, porque são sintomas que assustam. Então, você pode, não tem problema nenhum, faça analgesia para numa emergência, por exemplo, né? Se está ali com um paciente com dor, faça uma analgesia, depois sente com ele quando a dor estiver aliviada, para que você possa conversar mais profundamente sobre, principalmente, a questão da irradiação, né? Que tipo de dor esse paciente está sentindo? É uma cefaleia, por exemplo, vamos usar um exemplo de cefaleia que é o mais comum. Uma cefaleia em peso tem uma conotação totalmente diferente de uma cefaleia em aperto, de uma cefaleia pulsátil, de uma cefaleia latejante. Então, assim, a adjetivação que o paciente traz da dor, a maneira como ele se relaciona com a dor, a maneira como ele está relatando essa dor, a irradiação da dor. Então, sempre tenho muita paciência para ouvir a história. Tá? Agora, claro, se é uma questão de emergência e o paciente realmente está com muita dor, alivia a dor primariamente e depois passa a tua história com calma, que ele vai lhe contar detalhes, sintomas associados. Né? Às vezes, cefaleia é muito comum, o paciente tem cefaleia intensa, ele acha que ele tem um tumor cerebral. E às vezes você nem percebe que ele tem outros sintomas associados. Só depois que você alivia as dores é que ele vai te relatar, olha, eu tenho mais coisas associadas. E aí você começa a ter uma facilidade maior para o teu diagnóstico quando você pode ter sintomas associados. Então, assim, sempre ficar atento, tá, numa anamnese a essa dor referida, ou seja, aquela que se manifesta à distância do local patológico. Dor é um sintoma altamente subjetivo, né? Obviamente, cada um percebe a sua dor de uma forma diferente. Né? Mas, embora seja um sintoma subjetivo, nos casos indicados, a gente pode tentar quantificar a dor. Né? Todo mundo já viu aqui, professor, quando faz a anamnese, eu posso perguntar, essa dor de 0 a 10, quanto que ela é? Eu posso usar aquelas escalinhas? Não tem problema nenhum, tá, gente? Eu acho que essas escalas e esse questionamento, eles são muito mais válidos para você avaliar se a tua terapia está funcionando e a dor do paciente melhorou, do que para quantificar uma dor mesmo. Né? Assim, quer dizer, se eu tenho um paciente que tem uma dor brutal, mas é um cara extremamente otimista, feliz e está com perspectiva de uma dor aguda, que foi um traumático, ou seja, ele vai melhorar. Aí ele tem muita dor, mas ele põe um meio sorrisinho na carinha, então eu não vou tratar tanto, né? Ou o paciente que às vezes tem uma dor muito leve, mas ele sabe que ele tem, por exemplo, uma neoplasia como doença de fundo, é um paciente já com complicações na vida dele. Então, mesmo que você veja que não é um processo extremamente agressivo para a dor, ele coloca uma carinha triste, então eu vou fazer muito mais analgésico. Quer dizer, essa questão dessas escalas de dor, né? Eu sempre me pergunto e proponho essa questão, assim, quem consegue medir a dor de alguém, né? Assim, eu perdi minha mãe era uma megera, não estou triste, mas o meu gatinho era meu amor e eu perdi o gatinho, estou péssimo, sinto mais dores quando ninguém mede a dor de alguém. A gente não está aqui para julgar, né? Eu tinha uma professora que dizia que se eu quisesse julgar alguém, eu teria feito direito, né? A gente está aqui para aliviar a dor do paciente, literalmente. Então, eu uso muito mais essas escalas. Todo mundo pergunta, quando você está fazendo anamnese, você coloca isso, você faz essa escala, você pergunta de 0 a 10, você pergunta como que está a dor, tudo isso. Pergunto muito mais para avaliar se esse paciente está tendo uma melhora da dor, né? Porque se eu tenho um paciente que me diz que a dor dele é uma dor 8, eu não estou julgando a dor dele, né? Como, novamente, o julgamento aí do direito. Eu não estou julgando a dor dele. Eu estou perguntando para ele quanto ele dá de nota. Ele deu 8. Eu instituo um tratamento e eu retorno. E esse paciente me mantém essa dor no nível alto, como 8, 7 ou até mais, o meu tratamento não está funcionando. Tá? Eu posso tentar usar isso como um parâmetro de acompanhamento desse tratamento. Mas, assim, eu não gosto muito de usar como um critério para devo tratar com qual analgésico. Cada um sabe aonde dói e como dói em si. Né? É muito difícil você, numa escala dessa, mensurar a dor de alguém. Tá? E quais são os principais tipos de dor, então, gente, que a gente vai encontrar na nossa anamnese? Né? Nós temos vários tipos de dores neurológicas que a gente vai bater de frente com ela no dia a dia. Eu não vou, embora vá enumerá-las, assim, seria humanamente impossível a gente conseguir descrever. Nós podemos passar uma aula para cada um dos tipos que a gente tem aqui. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mais enumerar, dar um en passant, algumas características das dores,
Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, interrompam. Algumas nomenclaturas variam de acordo com a literatura que você lê. Tá? Existem dois grandes grupos, assim, vamos dizer, de neurologia. Existe a neurologia anglo-saxã, que tem uma série, né, inglesa, mas principalmente norte-americana. E existe a literatura europeia continental, que bebeu muito da questão da neurologia francesa, que durante muito tempo foi a vanguarda no mundo assim, em neurologia. Muitas expressões, muitas coisas ainda em francês do ponto de vista neurológico. Então, às vezes pode variar dependendo da literatura, mas eu vou tentar citar todas aqui para vocês. Tá? Então, que tipos de dor a gente encontra mais comumente numa anamnese neurológica? Dor na neuropatia periférica, e ela tem algumas características importantes. Tá? É uma dor, normalmente é uma dor constante ou intermitente, tá? Dependendo do período que você pegue. Quando você já pega uma neuropatia um pouco mais avançada, a dor está de maneira constante. No início, ela pode ser intermitente. Intermitente com relação ao quê? É aquela famosa história que a gente sempre brinca, né, dos velhinhos, diz, quando vai chover eu sinto meu calo. Às vezes, quando você tem uma neuropatia muito incipiente, muito inicial, a mudança de temperatura do ambiente, ela realmente é perceptível. Tá? As terminações, a gente vai falar sobre uma aula só de sensibilidade, as terminações de percepção nociceptivas, elas são muito sensíveis a essas mudanças de temperatura, etc. Então, ela pode realmente piorar muito em determinados momentos, de acordo com o tempo e etc. Então, não é de se assustar. Tá? Mas uma característica específica da neuropatia periférica é a sua localização distal. Tá? Como assim localização distal, Frederico? É que quanto mais distante do centro do corpo, mais facilmente nós teremos o acometimento neurológico, neural, né, do nervo. Independente da causa. Tá? A principal causa de neuropatia periférica no Brasil é, né, que os pacientes portadores de diabetes. Mas outras coisas podem dar neuropatia, hipotireoidismo, intoxicação por drogas, abuso de álcool, insuficiência vascular, porque o mecanismo fisiopatológico por detrás da neuropatia é a interrupção dos vasa nervorum, ou seja, dos pequenos vasos que irrigam os nervos, principalmente as cápsulas de mielina, as bainhas de mielina dos nervos. Então, você há um entupimento desses vasos, há a destruição da bainha de mielina e esses nervos acabam apresentando sintomatologia, né, que é o que normalmente traz para a gente a neuropatia periférica. Então, quanto mais distante você está do centro do corpo, mais finos são esses vasos nervosos, mais facilmente eles são afetados e mais comumente os sintomas vão aparecer. Então, uma das características dessa dor de origem neural, a neuropatia periférica, é essa localização distal. Tá? Como é que é essa localização distal? Normalmente é o que a gente chama de uma dor em bota ou em luva. Tá? Você pega normalmente a porção distal, as mãos e os pés. Né? Então dá a sensação que o paciente queixa-se da dor, né? que como é um acometimento neural, pode ter as maiores variações possíveis, para desestesias, né? Formigamentos, queimações, pinicadas, etc. Normalmente na sensação de que parece que eu estou usando uma luva, eu estou usando uma bota, e isso me incomoda. Como a maior parte das etiopatogenias são doenças centrais, assim, vamos dizer, diabetes, por exemplo, normalmente a neuropatia periférica é bilateral. Tá? Outra dor muito comum do ponto de vista neurológico, para quem vai lidar com pacientes que passaram por trauma, é a dor do coto do membro putado. É a dor na extremidade da porção putada do membro. Geralmente é uma dor empontada, parece estar enfiando uma faca, o paciente diz uma pontada grande, e é agravada muito sobre uma pressão sobre o local. Quando você percute o neuroma, quer dizer, quando você tem uma amputação traumática, por exemplo, que o coto não é bem tratado, a terminação nervosa faz uma reação inflamatória e faz um neuroma, é uma bolinha que é uma inflamação do nervo, tá? É um neuroma. Quando você percute esse neuroma, quando você bate em algum lugar, a sensação de dor e o choque que percorre é muito intenso. Guardadas as devidas proporções, porque é bem pior. Todo mundo aqui já deu uma cotoveladazinha assim no cantinho da mesa e sente quando você pega o nervo e dá aquele choque no teu braço, é uma dor extremamente ruim, né? Uma sensação ruim. E quando você percute o neuroma, então, essa dor é amplificada, é muito maior. Então, quando você deixa esse neuroma exposto ou mal coberto, não coloca um músculo por cima, deixa logo embaixo da pele, ou seja, quando não há um tratamento do coto amputado, é muito comum que você tenha essa dor, queixas de dor no consultório neurológico, que é a dor
neural do coto do membro amputado. Tá? Mais angustiante ainda é a dor do membro fantasma. Todo mundo já ouviu falar que é uma dor referida a um segmento amputado, normalmente por uma amputação traumática. Tá? A explicação fisiopatológica disso é a seguinte: você tem, vocês lembram anatomicamente do homúnculo de Penfield, né? Aquele homúnculo que a gente tem no córtex para indicar a face é muito grande, aquele homem totalmente desproporcional, né? As mãos enormes, os pés menores, o que a gente mais utiliza como ser humano. E essa representação, normalmente, para os alunos, elas sempre aparecem da representação do córtex motor, mas há também o mesmo homúnculo de representação sensitiva. Tá? O mesmo homúnculo tem uma representação no córtex sensitivo. E aí, quando você tem uma amputação traumática, a liberação da carga de dor, etc., ela deixa esse mapa que a gente tem, né? Todos nós temos um mapa do nosso corpo impregnado no nosso córtex cerebral. Por isso é que a gente não precisa, por exemplo, aonde vocês estejam agora sentados, não importa, em pé, deitados, vocês sabem até onde a mão de vocês vai. Né? Eu estou com, não é para criar inveja para vocês, mas com uma taça de vinho aqui do lado, e eu sei exatamente aonde a minha mão pode ir, tá? Para não derrubá-la. Porque eu já tenho no meu cérebro esse mapa corporal gravado. Isso envolve conexões cerebelares, núcleos da base, etc. Mas existe esse mapa. E esse mapa ele muda conforme o ser humano muda, cresce, ele vai existindo uma mudança, né, desse mapa do nosso sistema nervoso central. E por isso que o adolescente é tão estabanado, né? Não é maldade dele, a gente sempre briga com o adolescente, né? Coitado, derruba tudo, se bate na porta, se derruba, é porque ele ainda não tem essa formação definitiva. O corpo está crescendo muito e ele ainda não conseguiu fazer um mapa neuronal adequado. Então, às vezes, o córtex sensitivo ainda está com a imagem que ele tinha quando ele tinha 8, 9 anos, ele já está com 13, 14, num crescimento extremamente acelerado. Então, ele olha para uma porta e diz assim, eu passo na porta, quando vai passar, derruba tudo que está na mão, se esbarra. Então, não é maldade dele. E quando a gente é mais velho e faz uma amputação traumática, isso marca o nosso córtex sensitivo de tal forma que você pode continuar sentindo dor num membro que já não existe mais. Tá? Chama-se dor fantasma. E por que isso é importante? Você, Felipe, você está falando disso aí, e daí, cara? O que tem isso e tal? Eu dou um analgésico e melhora. Esse é o grande problema das dores neurológicas, tá? O grande problema das dores neurológicas é que elas não melhoram com analgésico. Não adianta, às vezes você tem uma dor de origem neural, uma neuropatia, uma dor de coto ou uma dor fantasma, você dá morfina, toma... hoje em dia no Brasil tem oxicodona, uma série de analgésicos extremamente potentes e não melhora. Né? Por que não melhora? Porque o problema está na quebra da bainha de mielina e da membrana do nervo, literalmente. Tá? Então, o que você tem que fazer é um estabilizador de membrana neuronal. Por isso que muitas vezes quem está começando vê o paciente sendo tratado para dor neuronal e ele está sendo tratado com o quê? Com anticonvulsivante, com antidepressivos. Tá? Por quê? Fala assim, nossa, o médico está louco, eu estou com dor. Até isso a gente tem que explicar para o paciente. Tá? Assim, eu estou com uma dor terrível e, sei lá, me prescreveram um anticonvulsivante. Eu vou ler a bula e falo assim, nossa, esse médico tá louco, tá me dando um anticonvulsivante para dor. É porque você precisa de uma droga que estabilize a transmissão neuronal e quando você estabiliza a transmissão neuronal, você impede que haja o transporte do estímulo doloroso. Existem dois tipos de fibras que transportam estímulo-alvo, né? As fibras mielinizadas e amielínicas. Então, você tenta estabilizar essa membrana das fibras para que elas não transmitam o impulso neuronal. Quando a gente tiver uma aula de sensibilidade, a gente vai falar só sobre isso. Tá? Então, gente, se alguma coisa não ficar clara, por favor, fiquem à vontade para interromper. Tá? Outro tipo de dor, e aqui, em alguns, como eu disse para vocês, em algumas literaturas vocês verão isso como sinônimos, tá? Eu até acho que pode ser usado como sinônimo, a causalgia. Né? O que é uma causalgia? É uma dor em queimação. Tá? Usualmente é na mão ou no pé, aí é um só. Tá? É porque é determinada por uma lesão de um nervo. A neuropatia periférica, ela normalmente é bilateral porque ela é central. Agora, quando você tem uma lesão de um nervo, você pode ter uma dor só no trajeto daquele nervo. E aí é chamado causalgia. Tá? Deixa eu ver aqui que estão me perguntando alguma coisa aqui. Isabel, assim, existem vários trabalhos com isso, tá? Assim, existem vários trabalhos, principalmente com terapia cognitivo-comportamental, que é o que mais se tem em trabalhos para dor, tá? Se tem muito mais trabalhos para dor, isso para todo tipo de dor, tá? Cefaleias,
enxaquecas, etc., com terapia cognitivo-comportamental. E os resultados são bons, tá? Ajuda sim. Tá? Assim como a acupuntura. Eu costumo dizer o seguinte para o meu paciente, tá? Ele pergunta, doutor, se eu for fazer terapia de pedras quentes, não sei o que, eu fiz uma vez e melhorou tanto a minha dor, faz. Né? Eu fui tomar um chá da minha avó, melhorou minha dor. Tá ligado, Leite? Deixa eu... Ou então é o barulho aqui de casa mesmo, tá? Porque minha esposa tá fazendo jantar. Então, se for barulho daqui, deixa eu ver que eu boto todo mundo desligado aqui rapidinho. Pronto. Mutei todo mundo já. Todo mundo mudo já. Então... Então, assim, eu sempre acho que tudo que o paciente puder fazer para ajudá-lo, e aí entra, sabe, por que ajuda? Tá? Por que ajuda, às vezes, ir num massagista, por exemplo, e tal? Porque a questão psíquica, obviamente, influencia, né, Isabel? Então, assim, eu acho que a psicoterapia tem seu valor, sim, e acho que vai muito além só da questão cognitivo-comportamental. A maior parte dos trabalhos envolve terapia cognitivo-comportamental, mas você tem pacientes que você vê, a gente chama novamente a influência francesa, né? Tem pacientes que a dor ela tem uma vantagem, né? Você está doente, tem sua vantagem, né? Você está sendo cuidado, vamos dizer assim, né? Eu estou doente, as pessoas me dão atenção. E aí, como é que você se livra de uma dor quando você quer a atenção de todo mundo e quando você teve uma dor você conseguiu essa atenção? Né? Então toda a questão da abordagem psicanalítica, psicológica, etc., ela é válida no tratamento da dor. Na minha opinião, não existe dores crônicas que não levem um paciente a ficar deprimido, né? Você tem que conviver com dor crônica, e não existe paciente deprimido que não tenha uma dor crônica. Tá? É muito imbricado. E o contrário também, às vezes você vê, por isso que eu digo que você é bom, você na anamnese, sempre prestar atenção na forma como o paciente se refere. Às vezes você senta um paciente na tua frente e ele começa assim, eu sempre pergunto, eu posso te ajudar hoje? Então, ele diz, eu tenho muita dor. Muita dor? Quando? Assim, é intermitente? Ele fala, não, o tempo todo. O tempo todo. Agora está com dor? Horrível a dor. Sabe? A pessoa está falando contigo tranquilamente. Ninguém tem uma dor horrível, tá, assim, do ponto de vista de você achar que é uma dor muito aguda, mas você não sabe o quanto essa dor é profunda nele. Tem essa fase. Então a gente chama de, os franceses chamam de belle indifférence, né? Assim, a pessoa tem uma indiferença com a dor, mas ao mesmo tempo ela se queixa muito da dor. Obviamente é uma pessoa que vai se beneficiar de uma abordagem psicológica também. Né? Não quer dizer que ela não sinta, não quer dizer que ela não tenha. E ela vai se abordar, vai se muito mais aproveitar além do uso de uma medicação, né? Deixa eu ver aqui, Dayana, no caso do corpo do membro do neuroma, existe a possibilidade de operar novamente, tá? Assim, não só, imagina, não só existe a possibilidade, tá, Dayana, como deve ser feito, tá? É importante que se faça, porque, assim, muitas vezes, principalmente se você consegue, e isso hoje em dia você consegue muito facilmente com um exame simples, que é um ultrassom, né? Você consegue ver ali, né? Você passa o ultrassom onde está o coto, você vê que tem um neuroma. O que você pode fazer? Normalmente você abre, corta o nervo, você trata o nervo, né? Você corta essa parte do neuroma, você estica o neuroma, trata o final do nervo, normalmente com álcool, 70, alguma coisa assim, você faz quase que destrói as terminações finais desse nervo, porque ele não está funcionando naquela região, coloca ele protegido entre músculos, etc. Você trata o coto amputado, principalmente quando é amputação traumática feita às pressas. E aí você sim tem indicação precisa de reabordagem. Tá? Às vezes não é nem neurônio, às vezes o nervo ficou grudado na pele, então conforme o paciente mexe a pele, ele traciona o nervo, dói, então você tem que soltar o nervo, trabalhar ele, você consegue ver isso facilmente com o ultrassom. Tá? Excelente pergunta. Então, a causalgia, imagina, ela é essa dor de um trauma sobre um nervo só. Né? Mas, comumente, os nervos mais afetados são aqueles que estão mais expostos. Né? Mas existem aqueles que comumente são afetados na clínica, que é o mediano, o ciático, né? Por compressões diretas do nervo. Mas o tibial, o ulnar, por exemplo, os nervos da perna são muito comuns. E é comum acontecer em vários momentos assim que você jamais imagina. Então, não se assustem. Por exemplo, a gente vive numa região que as pessoas, né, migram muito, vão para Curitiba estudar e tal.
Então dirige, volta, vem, vai, as distâncias são longas, ficam muito tempo no carro. Eu já peguei alguns pacientes que vêm no carro ali de Curitiba, pegam um trânsito na saída, fica 5, 6 horas para chegar aqui e ela em Pato Branco, e ela fica com o joelho encostado o tempo todo. Quando ela sai do carro, chega aqui, ela está com uma desestesia, uma causalgia, uma dor em todo o trajeto do nervo tibial ou ulnar, porque ficou encostado, né? O nervo passa muito próximo à pele. Isso é muito comum também, inclusive tem esse nome mesmo, bonitinho assim, mas chama-se causalgia ou até mesmo paralisia, dependendo da gravidade do sábado à tarde, né? Você deita, bota a mão, né? Vai ver um filme com a namorada, ela deita no teu braço e você faz uma paralisia do nervo radial, tem queda da mão ou dor, fica ali 2, 3 horas em cima do teu braço e aí a gente chama de paralisia do sábado à tarde. É bem comum de acontecer, tá? Para quem trabalha na área neurológica ou em pronto-socorro, vai ver em algum momento da vida. Não vai escapar de uma vez ou outra vez. E é assustador, como eu falei. Os sintomas neurológicos são assustadores. Né? Você tem uma dor no trajeto do teu nervo, de repente, está vendo um filme, quando você acorda do filme, né? Dormiu no meio, o filme era chato, a namorada dormiu no braço, quando você acorda, você deitou bem, você acorda com uma baita dor no trajeto do nervo radial, e com a mão caída, não consegue mexer a mão, faz uma neuropraxia, até que aquilo volta, às vezes demora mais de 24, 48 horas. Né? Então, assim, é bem assustador. Né? Então, você tem que acalmar o paciente, às vezes. E quando você tem a dor por lesão direta do nervo, a gente chama de causalgia. Essa é a grande diferença. Agora, quando você tem acometimento numa porção simpática, então, além da dor contínua no nervo, quando tem terminações simpáticas, essa dor em queimação, quando tem um trauma de extremidade, normalmente você tem uma hiperatividade simpática. Rubor, sudorese, alteração trófica da mão. Então, essa é a pequena diferença que existe entre uma causalgia e uma distrofia simpático-reflexa, que a gente chama. Tá? Existem dores de nervos específicas que são tão importantes que a gente coloca como um caso à parte. A gente falou de neuralgia, etc. Eu poderia classificar a neuralgia do trigêmeo como uma neuralgia comum, mas é que é tão frequente, assim, para quem trabalha na área neurológica, odontológica, que em pronto-socorro vocês verão muito pacientes se queixando de dor trigeminal, que a gente coloca como um quadrinho à parte aqui, né? Normalmente é uma dor empontada, ela tem uma característica de ser muito repentina, tá? Ela é muito breve, ela normalmente não demora mais que 1 minuto, mas é muito forte, tá? E na área do trigêmeo. E nessa questão, por isso que a correlação anatômica, a gente poderia até ter feito um caso já aqui, a correlação anatômica ela é muito importante, tá? Porque a anatomia do trigêmeo ela envolve uma questão. Primeiro, assim, o trigêmeo, todo mundo lembra do ponto de vista anatômico, o nome, né? São 3 raízes nervosas, né? Uma raiz, normalmente, ela vai inervar do epicanto até mais ou menos uns 8 centímetros acima da glabela. Tá? Essa é a primeira raiz do trigêmeo. Raramente ela é acometida numa neuralgia do trigêmeo por acometimento intracraniano. Mas ela é muito frequente você ter neuralgia herpética, tá? Você pega herpes da primeira raiz do trigêmeo, mas raramente por uma lesão intracraniana. Por quê? Porque o comprometimento do trigêmeo intracraniano normalmente é lá no ângulo ponto cerebelar. O trigêmeo nasce mais ou menos ali na ponte e quando ele atravessa o ângulo entre a ponte e o cerebelo, as 3 raízes vão mais ou menos juntas. E a principal causa é a compressão de uma artéria que fica deitada sobre o nervo, chamada artéria cerebelosa póstera inferior, a paica. Então você está deitado ali por cima e ela pega normalmente as duas, a segunda e a terceira raiz. Por isso, raramente pega a primeira. E aí você não tem acometimento da primeira raiz do trigêmeo. Mas é importante vocês lembrarem o seguinte: como é que se divide anatomicamente? Epicanto, 4, 8 centímetros para cima da glabela, primeira raiz. Epicanto, rima labial, junção da rima labial superior com a inferior, você tem a segunda raiz. Tá? E a terceira dessa junção da rima labial até o mento. Se a dor passou para baixo do mento, para o pescoço, por exemplo, não é uma neuralgia do trigêmeo. Isso é muito comum de pegar em consultório, o paciente chega encaminhado para odontólogos ou outros colegas que trabalham no pronto-socorro. Estou te encaminhando uma neuralgia do trigêmeo. Primeira pergunta, né? Onde é a dor? É no rosto. Novamente, voltando lá na anamnese, nunca se deem por satisfeito, não existe dor no rosto. Que parte do rosto vai para onde, irradia para onde, qual é a parte que essa dor vai? Doutora, a dor começa aqui, mais ou menos parece o meu dente, aí ela irradia um pouquinho para o pescoço. Não é neuralgia do trigêmeo. Tá? Anatomicamente é impossível, o trigêmeo termina no mento. Então você já descarta que essa dor tem origem trigeminal.
Outra coisa importante na dor do trigêmeo, como é uma dor muito forte, ela tem o que a gente chama de trigger points, né, os pontos de gatilho. Quando você vai lavar o rosto, você coloca a água, você dispara a dor. Ou vai escovar o dente, encostou, dispara. Ou só passar a mão, às vezes o vento dispara a dor. É uma dor lancinante. O paciente jogar no chão de dor, só que dura, às vezes, 5 segundos. Assim, o paciente melhora. E depois ele tem outra, dali a 1 minuto. Então, assim, é muito angustiante. E às vezes a gente pega muitos pacientes encaminhados, cheios de excelentes analgésicos, mas lembrando sempre a vocês, gente, é uma dor neuronal. Não adianta dar analgésicos, você vai ter que fazer o bloqueio da membrana neuronal. Você tem que usar anticonvulsivantes, tem que usar antidepressivos, e aí se não funciona, você tem que, muitas vezes, partir para uma intervenção cirúrgica para resolver o problema da dor do paciente. Tá? Neuralgia geniculada, né, que também é uma dor lancinante, normalmente é localizada na pavilhão auricular externo, né? Deixa eu admitir mais dois aqui que estão entrando agora. E produzida por herpes zoster. Tá? A neuralgia do glossofaríngeo, essa neuralgia aqui é importante. Tá? É uma dor empontada, uma dor rápida, é uma dor intensa na área inervada pelo glossofaríngeo. A orelha e a tonsila, tá? Na amígdala. Por que essa neuralgia é importante? Principalmente em criança. Criança, quem vai trabalhar com pediatria pode se deparar com isso. Tá? Criança, ela é a faixa etária mais comumente afetada por neoplasia do sistema nervoso central. Tá? E como algumas das neoplasias de criança são frequentemente em fossa posterior, ela pode se localizar no ângulo ponto cerebelar e comprimir o nervo glossofaríngeo. E a queixa da paciente é a dor referida. A dor é na tonsila, na amígdala. Tá? É dor de garganta, dor de garganta, dor de garganta. E aí aquela criança que você vê assim, pô, mas ela foi no pediatra, não tem nada na garganta, o pediatra não se deu por satisfeito, pediu para o otorrino ver. O otorrino olhou, não tem placa, não tem pus, não é infeccioso, não tem sinal viral, não tem nada. E ela tem odinofagia, quando ela engole e dói, ela tem dor. É uma dor muito forte, é uma dor que incomoda, ela não está querendo comer. Quem vai trabalhar com pediatria, dá uma olhada na fossa posterior dessa criança. A neuralgia do glossofaríngeo é uma dor referida e pode ser o primeiro sintoma de uma neoplasia de fossa posterior. Dor faciais atípicas, né? São dor na face que você não consegue atribuir a nenhuma alteração de estruturas cranianas. Né? Você tem que pensar em outras causas não neurológicas, como, por exemplo, alteração da articulação temporomandibular, tá? Que normalmente tem um caráter de mastigatório, com claudicação de mastigação. Então, assim, você não consegue atribuir essa dor a nenhuma estrutura da face que justifique essa dor. Tá? Comumente, é de caráter constante, profundo e inespecífico. E normalmente são dores, aquelas dores que você não consegue identificar uma causa, associadas a um transtorno psiquiátrico, como ansiedade, depressão, transtornos somatoformes. Não quer dizer que o paciente não tenha, tá? Quer dizer que o paciente não tenha dor, assim, no sentido, ele não tem uma alteração fisicamente palpável, então ele não tem dor. Não, ele tem um transtorno psiquiátrico associado a uma dor. Tá? Neuralgias occipitais. Tá? Por que é importante você pensar em neuralgia occipital e da porção posterior do crânio? Porque a gente não pode esquecer que nessa porção posterior do crânio, não necessariamente o problema pode estar dentro do crânio. Tá? Você tem, o nervo acessório tem raízes da coluna cervical. E ele é responsável pela inervação dessa região. Então, é novamente a questão da dor irradiada. Se você tem uma dor, uma cefaleia occipital, que você já investigou para hipertensão, para lesão intracraniana, não melhora, dá uma olhada na coluna cervical desse paciente. Tá? Às vezes, as raízes normalmente começam até C2, mas tem relatos anatômicos até C4. Então, você pode ter uma hérnia de disco C4, C5, por exemplo, que está dando dor de cabeça em vez de dar dor irradiada para o ombro por compressão do nervo acessório. Tá? Bom, vamos lá. Tá? Eu não sei como que conseguem partilhar a mesma tela e alguém risca aqui. Não sou eu, tá? Mas sai riscado para mim. Alguém pegou a tela e... Eu não tem problema, eu adoro que vejo que eles estão riscando, só para ver se alguém se incomodar. Que outros tipos de dores, gente? Aí vem as dores das cefaleias, né? Tem algumas características específicas das cefaleias que a gente tem que lembrar na anamnese, né? A cefaleia tensional. A cefaleia tensional, normalmente, ela é uma cefaleia leve a moderada, ela não chega a ficar tão intensa quanto é uma enxaqueca. Aí, normalmente, ela é uma cefaleia holocraniana em faixa, né? O paciente diz assim, olha,
pega toda a minha região do crânio, tá? E normalmente é uma cefaleia constrictiva, assim, ela parece um aperto. Alguns pacientes dizem assim, parece que, relatam literalmente assim, tá? Parece que meu cérebro está maior do que a caixa craniana, ele está querendo sair, então eu tenho a sensação de que alguma coisa está apertando lá dentro do meu cérebro. Essa sensação de cefaleia em faixa, ela é característica de cefaleia tensional. Normalmente um pouquinho ela desce para os ombros também, sabe? Quando você está tenso e tem a sensação de um peso nessa região do ombro, é muito comum pela inserção do músculo longo do pescoço você ter dor junto. Que é diferente, isso numa anamnese imediatamente você já começa a suspeitar que você está de frente a uma cefaleia tensional ou uma cefaleia migranosa mesmo, né? Migrânia mesmo. A gente costuma classificar tudo como enxaqueca, né? Toda cefaleia é enxaqueca, não é verdade, né? Toda enxaqueca é cefaleia, mas nem toda cefaleia é enxaqueca, né? A diferenciação entre tensional e migranosa é importante, porque envolve a questão da abordagem. E também, normalmente, elas acabam acontecendo em conjunto, né? A pessoa que sofre de migrânia acaba sofrendo de cefaleia tensional também. Então, a migrânia, normalmente, ela é muito forte, tá? A intensidade é muito maior. Normalmente, ela não é bilateral, ela é unilateral, é uma dor pulsátil. Normalmente, você tem estase gástrica, então o paciente tem muita náusea, tem muito vômito, tem fotofobia, tem fonofobia, pode ser precedido até de aura. E o que é importante? É importante, como eu disse para vocês, o sintoma é tão angustiante que o paciente quer que você alivie a dor. Alivia e conversa. Por quê? Você está lá no pronto-socorro, o paciente tem uma queixa migranosa, ele tem muita queixa de que ele tem náusea, que ele tem vômito, e é por isso que as pessoas associam que o problema da dor de cabeça tem a relação com o fígado. Não é que tem a relação com o fígado, é que é uma característica da migrânia a estase gástrica. Tá? Como eu sempre digo, assim, o segundo local mais comum, que tem o maior número de neurônios no corpo humano depois do cérebro, é o nosso trato gastrointestinal. Tá? Por isso que quando a gente fica ansioso, tem diarreia, tem constipação, tem úlcera, tem um monte de coisa, porque tem muitos neurônios inervando a parede de musculatura lisa. Então, a estase gástrica é muito comum durante a migrânia. Qual a importância disso, Frederico? A importância é óbvia. Se você tentar dar uma medicação via oral, se o paciente está com estase gástrica, pode esquecer. Essa medicação não vai fazer efeito. Tá? Você vai continuar dando a crise do paciente. Por isso que quando você tem aura na migrânia, você dá a medicação imediatamente na aura, antes que a estase se estabeleça, ou você tenta medicações nasais, sumatriptano nasal, sublingual, retal, mas não adianta passar pelo estômago. Se você tentar passar pelo estômago, já era. Provavelmente você não vai ter uma boa absorção do analgésico, porque está em estase, e você não vai conseguir ter todo o benefício. Quando você quer tentar fazer medicação via oral, normalmente a gente dá até um aumento da motilidade, uma droga que aumente a motilidade, né, gástrica, como a bromoprida, por exemplo, junto com o analgésico para fazer o esvaziamento e o paciente ter o alívio. Esse esvaziamento alivia tanto, gente, que todo mundo aqui já deve ter visto alguém que tem migrânia, né, quando não tem a própria pessoa, que quando você vomita, você alivia a dor, né? Você aliviou a estase, a dilatação do estômago, a dor alivia imediatamente. Alguns pacientes até provocam o vômito. Então, são pequenas coisas numa anamnese simples e rápida que você começa a pensar em qual diagnóstico você está encontrando. E a migrânia, normalmente, você tem que se preocupar muito com a crise. Já a cefaleia tensional, muitas vezes, ela é contínua, ela é diária. Você tem que usar um profilático para que o paciente não a tenha e não tratar com analgésicos. Quanto mais analgésico você der, acaba que o paciente passa a ter muito mais dores. Cefaleia pós-trauma, tá? É uma cefaleia muito comum, difusa, contínua. Normalmente você tem alterações psíquicas, como irritabilidade, dificuldade de concentração, transtornos depressivos, normalmente após um traumatismo craniano de leve a moderado. Tá? Mas por que não acontece nos pacientes com traumatismos de crânio grave que recuperam? Não sei. Existem várias teorias, provavelmente algumas relacionadas ao fato de você ter tido um trauma de crânio, que é sempre uma coisa grave. Normalmente são acidentes que tem morte junto, não a sua, mas de alguém. Transtornos de humor. Aí você começa a fazer cefaleias pós-traumáticas associadas a transtornos de humor. É muito comum. O que mais a gente tem de cefaleia? Espera aí que alguém está perguntando alguma coisa. Oi, Luciana. Qual medicação profilática é normalmente usada na cefaleia tensional? Depende muito do paciente, tá? Alguns, eu não gosto, tá? Mas alguns trabalhos mostram até o uso de anti-inflamatórios não esteroides, como, por exemplo, a indometacina. Eu não gosto, a indometacina tem uma excelente resposta, mas assim, ninguém aguenta ficar tomando anti-inflamatório não esteroide por 30 dias. Você vai melhorar a sua cefaleia tensional e vai acabar com o teu estômago.
né? Tem gente que usa muito relaxantes musculares, é muito comum de ser usado. Os trabalhos mais que mostram melhor efetividade são com antidepressivos tricíclicos, tá? Amitriptilina, nortriptilina, são medicações que elas têm um efeito colateral, esses antidepressivos tricíclicos, de ter um pouquinho de relaxante muscular e melhoram a qualidade do sono do paciente à noite, que é tudo que um paciente tenso precisa. Agora, depende muito, por exemplo, antidepressivo tricíclico para mulher não é uma coisa muito legal se você vai usar mais que 3 meses. Porque vai dar ganho de peso, vai alterar ciclo menstrual, é bem complicado, sabe? A melhora da dor ela para de tomar porque está ganhando peso. Então, em alguns casos, você usa inibidores seletivos, mas normalmente, se há um componente dessa cefaleia tensional associado à personalidade da pessoa, normalmente pessoas que têm cefaleia tensionais são pessoas com transtornos obsessivos de personalidade. Elas são muito controladoras, elas não lidam bem com a frustração, com aquilo que não está no controle. Então, nesses casos, você usa até, às vezes, inibidores seletivos da recaptação. Quando você não tem essa associação com esse tipo de personalidade, você vê que é um fato pontual, por exemplo, perdi alguém muito próximo, isso está me afetando muito, é naquele momento, aí você pode tentar algumas outras medicações que não um relaxante muscular leve, que não um antidepressivo, que você normalmente vai utilizar por uns 6 meses para tentar aliviar os sintomas do paciente. Tá? É claro que tem outras intervenções, né? Atividades físicas, atividades prazerosas. Se você tem essa questão da personalidade, diz um acompanhamento psicoterápico, né? Terapia cognitivo-comportamental ou outra linha, aí fica a escolha do médico, tá? Ou de quem está prescrevendo. Não sei se ficou claro para ti. É sempre um tratamento a longo prazo, tá? Imagina, foi um prazer. A gente tem cefaleia pós-punção. Quem vai trabalhar com obstetrícia, gente, isso aqui vai ser dia a dia, né? Você faz uma punção lombar propedêutica, né? Vai fazer radioanestesia ou investigar uma possível meningite. E aí você acaba tendo depois uma cefaleia holocraniana. Ela é muito forte e ela é exacerbada pela posição ereta, né? Quando você fica em posição ortostática, a dor piora muito. Quando você deita, você tem um alívio quase total da dor. Por quê? Você fez a punção raquiana, você manteve uma fístula, o líquor está escapando por essa fístula onde você funcionou. Então, quando você deita, a pressão do líquor fica normal. Quando você levanta, esse líquor escapole pela fístula, ele diminui a pressão intracraniana, o cérebro hernia junto pelo forame magno, as amígdalas cerebelares, dá uma baita dor de cabeça, normalmente não é holocraniana, mas na região nucal é pior ainda, e o paciente quer deitar imediatamente. Quando ele deita, alivia. O paciente sofreu punção lombar, e 24 horas depois que foi levantar, começou com esse tipo de dor, você fala, é pós-punção raquiana. Tá? Isso exige que você mantenha o paciente em repouso, faça hidratação e às vezes até um tamponamento. Você tira um pouquinho de sangue do próprio paciente e injeta no trajeto onde você fez a punção. Aquilo faz um coágulo e fecha a fístula e o paciente para de ter dor. Dor central, essa que espero que vocês nunca vejam, essa é mais para o especialista mesmo, tá? É uma dor difusa, normalmente unilateral, geralmente em queimação, tem diminuição de sensibilidade, hipoestesia ou alteração, disestesia, outras alterações neurológicas, como, por exemplo, alterações motoras na mesma área. As mais frequentes é o que a gente chama de dor talâmica, tá? A dor talâmica ou a síndrome de Dejerine-Roussy. O que é o tálamo, gente? A gente vai na aula de sensibilidade, vocês vão ver. Todas as nossas sensibilidades, sejam elas especiais da face ou periféricas, de dor, etc., passam pelo tálamo. Tá? O tálamo ele é quase que um transformador. Né? Existem alguns estudos que mostram o seguinte: se você pegasse o estímulo que te dão na periferia, como por exemplo dar uma topada, e esse estímulo fosse direto para o seu sistema nervoso central, para o córtex parietal sensitivo, você sentiria dores lancinantes. O tálamo ele pega um impulso que viria em 220 e transforma esse impulso em 110 para que o teu cérebro receba esse impulso. Tá? Então, se você tem uma lesão talâmica, você tem um nome, é chamada de síndrome de Dejerine-Roussy, que faz com que você sinta dor até de colocar a roupa, dói sobre o teu corpo. Qualquer estímulo passa a ser doloroso. Tá? Se dá para fazer tamponamento preventivo depois da coleta de líquor? Não necessariamente, porque você tem risco maior de infecção, né, Mari? Porque você tem o sangue é um meio de cultura, né? Então, se você funcionou com uma agulhinha fina, etc., assim, dificilmente você vai ter a cefaleia. Mas acaba, às vezes, tendo, aí vale a pena correr o risco de uma possível infecção para aliviar a dor, né? Mas eu, por exemplo, não indico tamponamento imediato, tá? Primeiro eu deixo o paciente em repouso, posição de Trendelenburg, de hidratação, etc. E se não melhorou em 72 horas, aí eu vou para
para o tamponamento. Eu não gosto de ficar mexendo muito perto de líquor e medula, porque é uma via de entrada direto para o sistema nervoso central. Tá? Deixa eu ver aqui, Fernandinha. Cefaleia pós-punção pode durar... Tá. Meu paciente que relatava apresentar cefaleia mais de 2 semanas após cesárea. Pode, tá? Se a fístula persistir, Fernando, ela pode continuar tendo dores enquanto você não fechar a fístula. Às vezes você não fecha totalmente, mas você diminui muito o calibre. E às vezes o anestesista usou uma agulha bem fininha de hack, assim, então extravasa bem pouquinho. Então não é assim uma coisa tão incomodativa e pode durar semanas até que você resolva isso. Eu diria para vocês que 80% das vezes se resolve com um bom repouso, boa hidratação e deixando o paciente em posição de Trendelenburg. Agora, às vezes é difícil você convencer uma paciente a ficar 72 horas, principalmente se foi pós-cesariana, né? Que é pegar o filho, quer levantar, ficar 72 horas deitada com uma criança amamentando, etc., em posição de Trendelenburg. É difícil, né? Por isso, às vezes, a gente acaba tendo que fazer o tamponamento, mas, particularmente, Maria, eu não gosto de injetar sangue ali perto. Só se a dor realmente estiver muito forte. Tá? É um meio de cultura, né? E a chance de você ter um quadro infeccioso é muito alta. Tá? Então, eu, particularmente, faço quando não tem outra saída. Tá? Imagina, Fernando. Então, eu espero que vocês nunca venham uma dor de origem central talâmica. Antigamente não tinha muito o que fazer, porque nem os estabilizadores de membrana funcionavam muito. Tá? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem os DBS, né? Os Deep Brain Stimulation, que são os eletrodos de implantação profunda em algumas regiões do cérebro para cirurgia de Parkinson e inclusive, para você botar no tálamo para parar o estímulo álgico. Tá? Mas ainda bem, é muito raro de acontecer essa síndrome. Outras dores ainda, síndrome de disfunção da articulação temporomandibular, aí como eu disse para vocês, tem relação com a questão da mastigação, cérvico-braquialgias, que são dores em região cervical, né, que vão se irradiar, sempre perguntar pelo trajeto, sejam muito chatos com isso, gente, perguntam aonde vai a dor, irradia para qual dedo, para que você possa dar um nível da coluna que está sendo afetada, um dermato, né? É importante que você pergunte. Eu, normalmente, às vezes, até quando por exemplo, síndrome do túnel do carpo, eu até pinto a mão do paciente para ver exatamente o trajeto para poder dizer, não, é do nervo mediano mesmo, aonde ele sente a dor, aonde está sendo acometido. Tá? Então, a síndrome do túnel do carpo, né? E aqui na síndrome do túnel carpal, tem uma característica extremamente importante, né? Além de ser os sinais de Tinel, né? Que você percute o nervo mediano e você sente a dor irradiar, tem uma questão relacionada à gestação. Novamente, quem vai fazer obstetrícia não vai escapar de neuro. Tá? Gestantes têm muito síndrome de túnel do carpo. É muito comum durante a gestação. O ganho de massa é muito rápido e aí você acaba tendo acúmulo de gordura em determinadas regiões e compressão do nervo mediano. E aí, normalmente, esse dói, incomoda muito a mulher. Ela bota a mão para fora, ela acorda de noite. E de noite você dorme, às vezes a mão fica dobrada, comprime o nervo mediano, né? Muito pior. Então, é muito incômodo para a pessoa. E às vezes até o colega fala, você não quer operar? Não, espera ganhar o neném, tá? Se ganhar o neném, você enxuga literalmente e você melhora a síndrome do túnel do carpo. Né? Pode fazer, o problema novamente, é uma dor neuronal. E aí, dor neuronal, você vai fazer estabilizador de membrana. E qual é o problema aqui? Bom, no primeiro trimestre, por exemplo, você tomar a decisão de entrar com antidepressivo tricíclico, com anticonvulsivo, é muito complicado. Por sorte, a maior parte das vezes em gestante é no último trimestre. Tá? Aí você já pode usar uma medicação, só que tem que se preocupar com a amamentação depois, né? Aqueles que vão passar no leite ou não. Neuralgias, essas outras neuralgias aqui, gente, são mais raras, tá? Eu vou dar uma passada para a gente entrar já no segundo sintoma, para vocês não se entediarem de tanta dor que a gente vê, mas vocês verem como é comum ter dor em neurologia. Tá? Então, a gente tem as neuralgias parestésicas, que são aquelas dores residuais, né, compressão de nervo, que deixa a sensação de desestesia, dor lombociática, tá? É a mesma coisa da cervicobraquialgia. Né? Eu tenho dor ciática. O que é dor ciática? Aonde é a dor? A dor começa aonde? A dor vai para onde? A dor irradia por qual parte? Isso é que eu quero que fique na cabeça de vocês. Descrevam a dor do paciente. Tá? Imagina, mãe. Bom, passada essa questão de dor, o segundo grande sintoma que a gente tem em neurologia são as crises convulsivas. Tá? O que é uma crise convulsiva? Gente? Lá na nossa anamnese, para a gente definir. É uma manifestação clínica resultante de atividade elétrica cerebral patológica sincronizada. O grande cuidado aqui que a gente tem que ter, assim, é igual enxaqueca e cefaleia, que eu falei, né? Toda enxaqueca tem cefaleia, mas nem toda cefaleia é enxaqueca.
toda epilepsia tem crise convulsiva, mas nem toda crise convulsiva o paciente é epilético. Tá? Epilético significa que o paciente repetirá aquelas crises convulsivas com frequência. Tá? Agora, você pode ter uma crise só, isolada na tua vida, que aliás é muito mais comum. Né? Por exemplo, hipoglicemia. Tá? Você pode ter hipoglicemia grave, fazer uma crise convulsiva. Por exemplo, teve um trauma de crânio e fez uma crise convulsiva. Não quer dizer que você vai ser epilético depois, vai continuar repetindo essas crises. Esse é um dos grandes dilemas do ponto de vista neurológico, você definir se o paciente tem que usar uma droga ou não, uma droga antiepilética, né, uma DAI, que a gente chama, ou não, quais as probabilidades dele vir a ter outras crises posteriormente, até por uma questão de direção, de trabalho, de um monte de coisa que você tem que definir. O diagnóstico preciso da crise, a anamnese ela é muito importante. Muito, 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 muito importante. E muito difícil. Por que muito difícil? Porque você não faz com o paciente. Quem aqui está começando a fazer anamnese, sempre lê no livro e fala assim, é muito fácil fazer anamnese, né? Tem todas essas perguntas, eu vou chegar lá, vou conversar com o paciente. Aí você chega lá e fala assim, o senhor está com dor no braço? Estou com dor no braço. E aonde vai essa dor? Eu quando como feijão, meu intestino... Sabe, você faz uma pergunta, o cara responde outra, você tem que puxar de volta. É difícil você, às vezes, estabelecer um contato e conversar com o seu paciente. Imagina numa convulsão, que o paciente não tem recordação. Você vai ter que conversar com ou quem viu. Se for um parente que viu várias vezes é mais fácil, mas às vezes quem viu é quem estava na rua. Ele teve uma crise convulsiva na rua, ele te traz para o hospital para socorrer a pessoa, você vai segurar essa pessoa lá, vai dar o primeiro atendimento e vai ter que conversar com quem viu. Né? E é difícil, porque você vai ter que coletar informações de terceiros. Né? Porque a maioria das vezes a equipe de saúde não presencia o evento. Tá? E aí a gente tem um esquema muito útil de anamnese, que eu sigo e acho que me ajuda muito quando eu vou perguntar. Qual é esse esquema de anamnese? Normalmente eu pergunto o seguinte, teve pródromo, se tem fatores precipitantes, se tem aura, o que compõe a crise, o tempo da crise, se tem fenômenos pós-crise, né, com que frequência está tendo, se está usando alguma medicação. É claro que isso aqui tem uma coisa muito subjetiva, por exemplo, duração. Uma crise convulsiva não dura mais que 2, 3 minutos. Tá? Mas você vai conversar com a mãe de alguém que teve crise convulsiva, ela vai falar que durou 1 hora. Né? Porque o desespero é tão grande, estou exagerando, claro, mas ela não consegue contar o tempo. Né? Quem já esteve aqui numa situação bastante angustiante, você não fica olhando no relógio, durou 30 segundos a crise tônico-clônica, fica desesperado para fazer alguma coisa. Né? Então, às vezes, essa questão da duração ela é muito difícil de você manejar. Mas se vocês seguem essas perguntas direitinho, é mais fácil de você identificar se esse paciente teve uma crise convulsiva ou não. Tá? E o que a gente pede, então? O que são pródromos? Vamos definir para a gente poder fazer a nossa anamnese bem bonitinha no paciente neurológico. Pródromos não ocorrem em todos os pacientes, tá? Mas os pacientes que são epiléticos podem ter, e se você conversa com eles, se é um paciente que se observa, ou se a família observa, ela vai perceber que dias, horas antes do ictus, né, da crise, às vezes dias antes da crise, o paciente muda o comportamento. Ele começa a ter angústias, reações de medo, irritabilidade, as criancinhas correm mais para perto da mãe, querem ficar mais junto, ela sente que alguma coisa vai acontecer e aí depois ela tem a crise convulsiva. Não confundam pródromo com aura. Tá? Aura é imediatamente anterior. Né? Eu senti um cheiro ruim, tive crise convulsiva. Eu tive uma alucinação visual, tive uma crise convulsiva. É diferente de pródromo. Né? São horas ou dias antes, você já está tendo algumas mudanças. Os fatores precipitantes são extremamente relevantes. Tá, gente? Vocês precisam perguntar sempre se alguma coisa que desencadeou a crise, ou você estava fazendo o que quando a crise começou. Elas podem ser espontâneas, o paciente podia estar dormindo, não estava fazendo nada e teve a crise. Mas ela pode ser precipitada por fatores sensoriais, por fatores emocionais, por fatores tóxicos, estava usando álcool, por exemplo, tá? Metabólicos, supressão, troca de medicação. Tá? No Brasil, uma coisa muito comum que a gente infelizmente tem que levar em consideração é troca de medicação. Troca, o que eu digo, não é troca só de troca, assim, por exemplo, eu vou no ambulatório de um médico, hoje ele me dá o fenobarbital. Eu vou no outro amanhã, ele me dá a carbamazepina, eu troco, eu fico desprotegido, posso ter uma crise. Troca da própria medicação, da própria droga. Por exemplo, eu estou usando o fenobarbital, eu comprava na farmácia, mas tem liberado pelo posto de saúde. Eu vou lá no posto de saúde, pego o fenobarbital, é de um laboratório que eu nunca ouvi falar na vida, no fundo do quintal ali, e ele não tem bioequivalência. Então você acha que está tomando uma droga e não está tomando. O paciente volta a ter crise convulsiva. No mundo inteiro, a principal causa para um paciente voltar a ter crise convulsiva quando está controlado, ele abandonou a medicação. Tá? Ele achou que estava controlado e abandonou.
No Brasil também é a principal causa, abandono de medicação. Mas a segunda principal causa no mundo inteiro é aquela droga não é eficaz. A segunda principal causa no Brasil é você trocou por uma droga que não tem bioequivalência. Tá? Então você tem que perguntar ao paciente assim, você está usando a mesma droga ou você mudou a droga? Ele falou, não, estou usando todo dia. Mas você mudou o laboratório? Ah, eu mudei o laboratório. Ah, mudou o laboratório, amigo. Pode fazer dosagem de novo, que às vezes você está tomando farinha e não está funcionando. Eu não defendo o laboratório, tá, gente? Mas assim, eu normalmente dou o nome da substância e digo, olha, tem 4, 5 laboratórios multinacionais, internacionais que são confiáveis, usa desses, vê o qual é mais barato e usa desses, tá? Mas assim, tome cuidado com, principalmente numa questão de convulsão, né? Com qual droga você vai pegar, tá? O que é a aura, então? A aura é um sintoma ou um sinal percebido pelo paciente, né, como anunciador da crise, tá? Então é imediatamente anterior à crise. É um elemento valioso quando o diagnóstico, quando ele ocorre, né? Não ocorre em todo mundo que tem crise. Fornece informações, por exemplo, sobre uma origem cerebral, né? Fornece informações sobre uma crise parcial. Pode ser de várias formas, alucinações auditivas, alucinações visuais, alucinações olfativas, gustativas, perda da fala, perda de força. Né? Uma crise clássica é a crise uncinada, né? No uncus do lobo temporal, que é a região olfatória. Então, antes de você ter a crise, você tem uma coisa chamada cacosmia, você tem um cheiro de podre e depois você tem a crise. Quando o paciente tem aura, é bom para ele se proteger, né? Ele tem a aura, o que ele faz? Sentiu o cheiro, deito no chão que eu vou ter crise. Ele já sabe. Então, é um mecanismo de proteção. Sim, depois eu mando para você. Pode deixar, a aula vai ficar gravada. Eu mando para a representante da Liga e ela passa para vocês. Tá? Pode ficar tranquilo. Componentes da crise, gente. Então, assim, só para a gente... imagina. Não, a aura não é só sintoma visual, Bruno. A aura, ela... A aura visual é muito comum na enxaqueca, tá? A aura, porque normalmente a maior parte das enxaquecas começam na região occipital. Tá? A aura da crise convulsiva ela pode se dar dependendo da área onde a crise convulsiva foi desencadeada. Então, se é uma crise convulsiva desencadeada, por exemplo, na área uncinada, você vai ter um cheiro ruim. Se é uma crise convulsiva originada numa área parietal, por exemplo, sensitiva, você pode ter sensações de que o seu corpo está grande ou que está amortecido, e aí você tem a crise depois. Então, depende da área do corpo. A pessoa não sente dor durante a crise, já pelo seguinte, imagina, na hora da crise a pessoa está inconsciente, tá? Ela sente muita dor depois da crise, tá? Porque é como se ela tivesse ido para a academia e botou todos os músculos dela para funcionar ao mesmo tempo depois de 10 anos sem ir numa academia, tá? Você acabou a crise, a dor depois muscular é muito intenso. Mas na hora da crise mesmo, não, porque a pessoa está inconsciente, ela não tem percepção de dor, tá? O que compõe a crise, então, gente? Toda vez que vocês forem fazer uma anamnese, façam uma descrição detalhada da evolução da crise. Tá? Imagina, Jair. Desde o início até o término da crise. Tá? Faça pormenor. Todo neurocirurgião é um pouco obsessivo, todo neurologista é um pouco obsessivo, a gente gosta de anotar detalhe por detalhe. Tá? Em qual membro as crises se iniciam, por exemplo? Se o paciente teve aura, se tem pródromo, como é que as crises se propagaram? Por que acontece? Iniciou por um membro, foi propagando por outro. Você está fazendo um desenho de onde está desencadeando no cérebro. Tá? Se houve incontinência esfincteriana, se tem alterações de consciência, detalhe tudo sobre a crise. A duração, né, deve ser anotada. Crises generalizadas ou parciais de longa duração podem evoluir até para estados epiléticos, tá? Podem produzir paralisias posteriores ou déficits posteriores chamados paralisias de Todd. Tá? Os fenômenos pós-ictais, esses são extremamente importantes. Tá? A gente tem mania de associar a crise convulsiva à liberação esfincteriana, o que não é verdade. Até síncope pode dar liberação esfincteriana. O mais importante para a crise convulsiva são os fenômenos pós-ictais. Tá? São diversas manifestações, mas a principal delas são alterações de nível de consciência. Tá? Como é que é isso? Assim, toda pessoa, algum problema se misturar relaxante muscular com anticonvulsivante, normalmente você vai potencializar o efeito. Tá? Você vai ficar, se você tomar relaxante, vai dar bem mais sono,
tá? Aí vai potencializar o efeito da medicação, porque competem pelo mesmo mecanismo de eliminação corporal, então circulam por mais tempo dentro do corpo. Então, provavelmente, você vai potencializar o efeito das duas drogas, tá? Inclusive os efeitos colaterais das drogas. Então, assim, fenômenos pós-ictais, tá? Não há como você ter crise convulsiva, gente, e depois você não ter um período pós-ictal. O problema é que o período pós-ictal pode ser muito curto, pode durar 20, 30 segundos. E se você não tiver alguém atento ali, não vai perceber. Mas todo paciente que volta da crise, ele volta confuso, porque existe um período de repolarização dos neurônios. Então, você, às vezes, a clássica definição de que houve um estado pós-ictal é a seguinte: o paciente acorda no hospital e se pergunta, a partir de que momento você voltou a lembrar? Ah, só quando eu acordei aqui no hospital. Aí alguém que estava com ele na ambulância, no carro, disse, não, não, fulano, você acordou no carro. Daí ele falou, não, eu acordei aqui no hospital. Ele acordou no carro. É que está num período de repolarização, ele não lembra. Tá? Então, essa confusão pós-crise é uma característica de que a gente teve uma convulsão. Por quê? Porque qual é o grande diagnóstico diferencial da crise convulsiva? Gente, eu tive uma síncope, né? Eu perco a consciência e caio no chão. Só que a síncope normalmente é por baixo fluxo cerebral. Restabelecido o fluxo cerebral, imediatamente se restabelece a consciência, não tem um período pós-ictal. Tá? Então, por isso, quando você, todo mundo que já viu alguém que vai desmaiar ou já teve a sensação, né, por baixo fluxo, deitou, imediatamente sente-se melhor. Por quê? Porque restabeleceu o fluxo, volta ao funcionamento do cérebro, o que é diferente de um estado pós-ictal. Tá? O paciente tem um período de repolarização. Por isso, na sua anamnese, se você vê o período pós-ictal, é extremamente sugestivo de que esse paciente teve uma convulsão e não uma síncope. E eu não preciso me alongar aqui nos detalhes, porque o diagnóstico diferencial entre uma convulsão e uma síncope são enormes. Né? Os fenômenos pós-ictais normalmente duram em torno de 20 segundos até 2 horas. Tá? É um número meio mágico esses 2 horas, mas passou de 2 horas, você passa a não considerar aquilo como pós-ictal, mas como um possível consequência da crise. Por exemplo, eu caí, tive a crise convulsiva, acordei com uma dificuldade de mover o braço. Pode ser um efeito de repolarização pós-ictal. Começou a passar de 2 horas, eu posso ter caído, batido a cabeça, feito um hematoma, por isso eu não mexo o braço. Então a gente tem esse tempo de espera até 2 horas. Tá? Mas normalmente eles são mais curtos, duram em torno de 30 segundos até uns 2, 3 minutos. Tá? Então, frequência, né, da crise é uma coisa importante para a gente perguntar. Imagina, Gila, toda vez que você tiver alguma dúvida, por favor, interrompa, é um prazer. Né? Eu preferiria estar dando aula para vocês ao vivo, estou com muita saudade de vocês, mas a gente vai matando por aqui, então interrompa mesmo. Intervalos máximo e mínimo, né? A data da primeira, a data da última, quanto tempo a pessoa tem intervalo, porque, assim, ao contrário do que se espera, essa questão da frequência é importante para a questão de tratamento, tá? Ao contrário do que as pessoas esperam da crise convulsiva, o objetivo do médico não é eliminar para sempre a crise. É igual a enxaqueca. Você não tem o objetivo de fazer a pessoa nunca mais ter cefaleia. Se você considera a pessoa controlada, no caso da epilepsia, as definições são controladas quando ela tem uma crise a cada 6 meses, tá? Então, assim, se a pessoa tem uma crise a cada 6 meses, muitas vezes você considera controlada. O problema é esse, essa pessoa trabalha em cima de uma plataforma de petróleo pendurada, não sei, se tem uma crise a cada 6 meses, ela não vai poder fazer isso. Né? Então, as definições variam muito. É claro que o objetivo sempre é tentar nunca mais ter, mas nem sempre é possível. Tá? Sempre tentar ver a frequência relacionada, principalmente em mulher, a ciclo menstrual, a questão do ciclo sono-vigília. Paciente, eu falei de plataforma de petróleo porque eu lembrei de um paciente que trabalhava, eu não sei se vocês sabem, petroleiros trabalham 15 dias direto na plataforma, né, num ritmo alucinante, 15 dias em terra com a família sem fazer nada. Quando ele ia para esse ritmo alucinante, ele voltava para casa e tinha uma convulsão. Então, a questão do estresse, do trabalho, tudo isso é extremamente importante para se perguntar. Sempre pergunte para o paciente na anamnese que medicamentos ele usa, tá? As respectivas doses, principalmente quem vai lidar com criança, né? A criança está pesando 10 quilos, você calcula a dose, aí ela volta para você dali a 2 anos, dizendo que o remédio não está funcionando. Só que ela engordou 20 quilos nesses 2 anos e você continua com a mesma dose. Então não adianta, tá? A gente precisa trabalhar e entender qual medicação, se está de acordo com a dose calculada para o peso, se interrompeu. Às vezes o paciente fala, não, não interrompi. Nem um diazinho? Ah, eu passei 3 dias sem tomar. Caiu a meia-vida, vai demorar uma semana para fazer efeito de novo. Então ele ficou 11 dias sem estar protegido, dependendo da substância. A gente tem que conhecer meia-vida, farmacologia. Né? Mas é importantíssimo perguntar. Tá? Se você
parou em algum momento? Você trocou a droga? Trocou o fabricante da droga? Tá? Sempre perguntem isso na anamnese se o paciente recrudesce de crise convulsiva. Gente, já deu 1 hora que a gente está conversando e eu prometo para vocês o seguinte, deixa eu só voltar aqui. Essas 2 primeiros sintomas, convulsão e dor, são os mais comuns, então eu me alongo um pouquinho mesmo, tá? Eu, como eu disse para vocês, como a gente está em quarentena, está online, eu não vou ter pressa. Eu vou esmiuçar cada um dos sintomas para a gente ir conversando com calma. Mas não vou cansar vocês, porque eu quero que depois vocês sentem em casa, deem uma lida nisso, porque aí vai aprofundar. Outras dúvidas vão surgir sempre no início da próxima aula, tendo uns 5 minutinhos enquanto o pessoal está entrando, a gente vai tirando as dúvidas e aí a gente continua. Então, na próxima, a gente vai acabar a anamnese, tá? Nós vamos acabar de falar sobre a anamnese, e aí, acabando de falar sobre a anamnese, eu já vou dar os casos clínicos da próxima aula, que a gente vai começar sobre distúrbios de movimento e motores, tá? Então, eu espero vocês. Obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Se alguém tem alguma dúvida, desculpa, esqueci de perguntar, tá? Se ainda ficou alguma coisa não muito clara. As crises convulsivas podem ser leves, Maristela? Assim, normalmente as crises convulsivas podem ser o seguinte, elas podem ser focais, tá? Então, assim, você pode ter uma crise só na mão, tá? Mas não, essa classificação entre leve, a gente não existe. Ou você tem crise ou você não tem. Você pode ter uma crise que a perda de consciência não é total, uma crise parcial, mas normalmente você consegue definir. Foi uma crise, a gente não classifica dessa forma de leve. Tá? Então, algumas vezes você pode não ter a perda da consciência total e aí você pode achar que foi mais leve. Os pacientes têm essa mania de classificar, tá? Quando tem crise focal, ficou só no braço dessa vez, eu só fiquei um pouquinho confuso, então foi uma crise leve. Ou tive uma crise convulsiva, como é que eu vou dizer assim? Com perda de consciência, então foi uma crise muito grave. Não, não muda isso, tá? Isso crise convulsiva é crise convulsiva, tá? Deixa eu ver que depois você perguntou alguma outra coisa, né? Você perguntou se era leve e se tinha alguma influência, por exemplo, de irritabilidade, etc. Acho que foi isso que eu entendi, né? Você perguntou irritabilidade. Assim, Stella, irritabilidade e transtornos de ansiedade, por exemplo, podem fazer você ter crise convulsiva, mas não são causas de convulsão. Elas são fatores precipitantes, ou seja, fatores que permitem que se manifeste uma coisa que você já tinha, como, por exemplo, distúrbios de sono, hipoglicemia, tudo isso pode desencadear uma crise, não é a causa, é um fator que libera mais facilmente para o paciente ter convulsão. Tá? Não sei se ficou claro para você. Tá? Obrigado, gente. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta. Imagina, foi um prazer. Tá? Imagina, Gabriela, é um prazer estar aqui com vocês. Professor? Oi? Depois das dúvidas, só abre um espacinho para a gente fazer o sorteio dos livros Claro, lá. claro, claro. Deixa eu ver se alguém Vamos mais aguardar um perguntou pouquinho. alguma coisa. Vai estar maravilhosa a janta. Minha esposa cozinha super bem. No caso de criança, por exemplo, irritabilidade em crianças que possuem epilepsia. Epilepsia é uma síndrome, tá, Maristela? Assim, ela não é uma doença, né? Ela é uma síndrome, ela tem um conjunto de sinais e sintomas. Inclusive, há descrições que a gente chama de personalidade epiléptica. São pessoas elas são mais grudentas, assim, às vezes elas são mais irascíveis, mais irritadas, mais agressivas. Então, é muito comum que você tenha essa personalidade epilética. Então, sim, é possível que a pessoa tenha epilepsia e sejam irritadiças, é comum, tá? Só tem que ter cuidado com o seguinte, né? Se você já tem esse diagnóstico, porque se você tem irritabilidade, crise convulsiva, não necessariamente você é epilético, tem que pensar possibilidade de infecções do sistema nervoso central, processos expansivos, etc, tá? Tem que afastar todas essas questões, tá? Obrigado, gente. Obrigado. Os slides eu mando depois para vocês, tá? Pode ficar tranquilo, eu mando todos os slides para vocês, tá? Obrigado. Pronto, chegamos no final. Querem fazer o sorteio? Então, gente, fiquem à vontade, tá? Boa noite, professor. Boa noite. Excelente aula, como sempre. Obrigado. Obrigado. A gente combinou com o pessoal de fazer um sorteio de um livro da assinatura. Aham. Daí eu só preciso que deixe a chamada aberta para não sair. Tá. Pode ir à vontade. Então, daí, conforme eles forem pedindo as dúvidas, aí depois a gente retoma, pode ser? Pode ser, pode fazer o sorteio Pode ser. tranquilo. Então tá, pessoal, eu vou espelhar a tela do meu celular para fazer o sorteio online.
A gente colocou a lista dos inscritos em ordem alfabética aqui no Excel. E daí eu vou pegar o número, vou gravar a tela do meu computador e daí eu coloco aqui para vocês o nome do ganhador. Daí o ganhador tem que estar online, daí pode se manifestar no chat mesmo que o pessoal aqui da organização vai ver e vai computar para vocês. Daí quem ganhar tem que entrar em contato com o ganhador que ganhou o livro da Sanar, entra em contato com o Instagram da Sanar. Quem ganhar da assinatura do Jaleco, entra em contato com o Instagram do Jaleco. Esses Instagrams estarão lá no Telegram ali do evento. Compartilhar. Bom, então o primeiro número vai ser do livro da Sanar. Vou colocar aqui sorteio até 400. Então o primeiro ganhador é 252, que seria o livro da Sanar. Só um pouquinho. Vou ver agora quem que é o 252. Então é o Lucas Fernando. Nossa, agora me pegou. Isvistowski. Se não acertar o sobrenome, não dá para fazer. Não vai. Não sei se vocês conseguiram ver aí. Bom, mas então Luiz Fernando Isvistowski, se pudesse manifestar no chat. Enquanto isso eu vou fazendo os outros sorteios. Essa parte da tecnologia aqui, tô aprendendo aí. Pô, eu acho que vocês são incríveis com isso aí. Eu não tenho a mínima habilidade com isso, né? Agora, o próximo sorteio é a assinatura mensal da Jaleco. Então foi 412. Oi? Uhum. Valdileia Silva Cerejo. Então a Valdileia, se pudesse manifestar no chat. Tá? Enquanto isso eu vou passar o vídeo da Sanar e para vocês poderem se manifestar no chat. Se ninguém se manifestar, a gente vai ter que sortear de novo. Ei amigos, vou explicar para vocês como vai ser o jeito Sanar de dar aula no nosso curso extensivo. Você vai começar com uma apostila com o conteúdo completo. Aqui você vai aprender sobre o tema que escolher. Depois, na nossa plataforma, você vai escolher a aula sobre aquele tema. Cada aula é dividida em alguns vídeos. Por exemplo, a aula de infecção do trato urinário em pediatria vai ter um vídeo sobre etiologia, um para quadro clínico, um para diagnóstico, um para tratamento, um para segmento e outro sobre refluxo vésico-uretral. Nós dividimos os vídeos dessa maneira, baseado nos levantamentos das mais de 100 mil questões que temos no nosso web, todas retiradas de diversas provas de residência. Com essas estatísticas, estamos produzindo mais de 1.200 vídeos curtos e objetivos, com aquele conteúdo que realmente cai nas provas. Pode confiar, já fizemos esse filtro para você. Depois de ver cada vídeo, você vai fixar o conteúdo com algo muito importante, fazendo questões. São 5 questões para cada vídeo, o que soma 10 mil no curso todo, todas elas comentadas, para não deixar nenhuma dúvida.
é a melhor forma de se preparar para as provas e saber onde você precisa concentrar seus estudos. Sanar Residência Médica. Bom, pessoal, as meninas estão me passando aqui que os ganhadores não se manifestaram ainda. Então eu vou sortear de novo aqui. Então, primeiramente, de novo, o livro da Sanar. E depois eu vou sortear o segundo número, a assinatura da Jaleco. Tá atrapalhando a janta, professor? Não, pode ir. Peço desculpa para sua esposa Não. que tá. Sorteio aí. Então, 170. Eu vou sortear o próximo número que eu acho que vai ficar mais rápido. Então, 170 é o ganhador do livro da Sanar. Agora vai ser da assinatura da Jaleco. 170 e 124. Diz o nome para ver se tá aí. Diz o nome das pessoas para ver se elas estão aí, né? Pois é, eu vou pegar agora. Ah, Isabela Dourado de Oliveira, da UMax, 170, e 124, Emanuele dos Santos Silva, da Unioeste. Então, por favor, se a Emanuele e a Isabela, se estiverem online, por favor, se manifestem no chat. Emanuele tá. Emanuele tá. Isabela Então, não. a Isabela não tá? Só vou dar mais uns 5 segundos, senão eu já sorteio a Não próxima pessoa. manifestou. Né? Como é que é o sobrenome da Isabela? Isabela Dourado Oliveira. Não sou eu, não. Então eu Acho que não tá. Vai para outra. vou para a próxima já, então. R$ 419. Vinícius Solac Teixeira. Então, Vinícius, aqui. se tiver... Ah, Tô presente. Aí? apareceu. Então, Então tá fechou, resolvido. então. Isso. Muito obrigado, Resolvido. professor, pela Imagina. espera. Só Imagina. Obrigado, reforçar para o senhor. pessoal que o link de presença vai ficar disponível por 30 minutos no chat. E agradeço de novo. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigado, então. Até semana que vem, então. Tá? Dei uma lida que aí a gente vai tirando as dúvidas. Abraço para vocês. Até mais. Um abraço, professor. Obrigado. Imagina.